Quesito D seria a questão do ideal de Gabriel sobre ressurreição, ou sobre a questão da pessoa não poder ser trazida à ideia do próprio fato. Então, Evandro, visitando determinada lanchonete, por exemplo, ele vai colocar mais ou menos assim: a unidade sistemática quanto ao Espírito de Deus. Eu sou dono do quê? É uma segunda pergunta. Então a resposta vai colocar: eu sou Maurício. Outros vão colocar Marcelo. Outros João. Ou qualquer um, que tanto faz o que vai ser, isso não interessa. Então Evandro, ele responde: eu sou dono do quê? Aí Marcos, ele toma a ideia de Evandro e diz assim: você é Gabriel. Evandro, ele sarcasticamente diz: puxa vida, mas como? Então, a ideia é que, no caso de um trabalho, o colega do trabalho, melhor dizendo, o superior hierárquico, apelidado de tal forma, ele ouve essas ideias no mesmo ambiente de trabalho, colocado ao princípio que se diz que Maurício, ele voltou do fato, que Marcos apareceu na ideia. Então o chefe, ele coloca assim: bom, você tem que acabar com a ideia de Marcos. Só que essa ideia não sucede para Evandro. Então, uma pergunta que Evandro faça para o chefe ou para algum colega, a resposta vai ser: é verdade, pois é isso. E o desconhecimento, ele vai se tornar mais elementar, mais óbvio, mais objetivo. Então essa ideia de Gabriel, no caso, é uma falta de compreensão. Por quê? Porque você voltar, finalizando, o fato sobre uma ideia que você produziu, isso, se eu falar, aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, eles vão citar: mas isso era coisa daquele mineiro, para forçar essa forma de adivinhar. Para quê? Para voltar Evandro à ideia do próprio fato. Então, esses racistas, como vários que esses jovens, que essas pessoas vão encontrar, eles não têm uma noção completa sobre a religião, sobre a ligação que essa ideia faz fisicamente. Então a crença, ela não tem uma ideia que permite uma consequência. Então, independentemente da situação, todo mundo pode renascer, se eu colocar dessa maneira. Ou mais interessante, todos podem voltar ao status quo. Então, esse efeito, essa energia, melhor dizendo, ela não é uma energia física, materialmente possível. Ela é uma conjunção de elementos. E isso recicla dentro da pessoa. Porém, a formação, ela é comum nesse sentido. Porque a aplicação quanto a Jonatas ou quanto a Marcelo, ou se a ideia de um morrer e o outro aparecer na ideia de um terceiro,
né, é uma visão infantil da situação. Então, um goiano de nome Joaquim, médico, sabe Deus aonde, ele vai se dirigir com respeito a quem quer que seja, Evandro, por exemplo. E ele vai argumentar a favor da ideia. Então a resposta, né, no caso vai ser que Evandro fale a verdade, dizendo que aquela é a verdade. Isso é razoavelmente nefasto, porque cai na haste da possibilidade, do provável, né? Havendo o trabalho concluído ou simplesmente uma ilusão que sobrevenha, né, a ideais maiores, a resposta continua sendo: eu posso voltar na questão do fato. Por quê? Porque eu sou uma unidade sistemática. Então, essa ideia de unidade sistemática por essa égide, ela é uma instrução. Entretanto, isso serve para todo mundo, para todos os homens. Então, no caso, esse médico Joaquim, ele pergunta para Evandro, ele questiona, né, ele quer dizer alguma coisa sobre ele próprio, ele se confessa, assim dizer, mas ele não busca uma orientação sobre essa etapa. Então, a ideia, né, se eu posso colocar mais uma vez, ela não é fazer com que Marcos faça isso, ou que seja feito determinado trabalho, porque Evandro, né, ele não vai parar de suceder a mesma teoria, né, chamei de ideia. Então, ele vai insistir nisso até que ele se canse. Então, uma vez que ele consegue voltar do fato, ele vai colocar um princípio que não precisa de resposta. Porém, adjetiva a essa questão no seguinte sentido: não houve um preparo, não houve uma primazia, um processo anterior que dissesse que ele faria determinado trabalho, ou uma escolha, por exemplo. Isso vai acontecer que não se possa compreender. Porque a ideia, o significado da ideia que ele colocou era uma questão dele próprio. Então, no caso de uma ciência, se eu posso colocar assim, que trate de tudo que é natural, vai ocorrer um fato gerador, fazendo com que essa unidade ela seja como uma estrela, ou assim várias estrelas, no momento em que ele consegue olhar para o céu e perceber naturalmente. Ou seja, a produção ela é uma questão de etapas. Porém, a simbologia ela se refere quanto à questão natural. Assim, o homem ele não naturalmente se encontra dentro de uma unidade sistemática. Ele volta do fato questionando a propriedade que lhe convém conceder, que lhe convém conceber e assim fazer o que quer que seja. Então, o que eu posso admitir é que uma forma de justificação por essa teoria é a questão de Talião. Porque se há alguma distinção com a religião, ela vai claramente submeter esse processo à ideia de lei.
Então, a unidade sistemática ela é orientada. Porém, o entendimento é usar a terminologia de Gabriel, infelizmente. Porque a religião ela não se consubstancia numa só orientação. Por quê? Porque o comprometimento com essa teoria ela precisa conhecer o seu início, o início de tudo. Então, o ticket para o inferno é uma pré-existência de todo ser humano. Por quê? Por conta dessa pluralidade, por conta de várias unidades sistemáticas. Então, Marcelo, nesse momento, ele emite um juízo de opinião, seja qual for. Porque a ideia de comando, eu falei ideia porque eu citei comando, ele vai questionar Marcos. Ele vai dizer mais ou menos assim, Marcos está chegando. Então, o preparo ele tem esse fundamento. Agora, quanto à questão de você voltar ao fato, é uma expressão sem rigor. Por quê? Porque ele obsta de um universo paralelo, na qual esse ticket ele é uma coisa equívoca, ele é uma criação. Então, se Marcos vai chegar, isso não adquire e nem ajuda de uma certa forma. Porque isso é uma afirmação advinda sobre uma orientação que existiu e que não foi buscada. Então, para Marcelo, a questão ela é o que sucede. O significado, né, para Marcelo, nesse momento, é uma espécie de confusão. Então, Evandro, ele responde, ele corrige essa etapa. Por quê? Pergunto. Porque Marcelo, com a unidade sistemática de Elias, ele consegue interpretar a questão que sucede, no caso que sucedeu. Então, se eu citar, por exemplo, um exemplo do paraíso, isso vai estar associado a uma raça. Então, a sujeição de um comando, que repetidas vezes feito por Evandro, ele dá alimento para o mundo, né, para todos os homens. Então, as pessoas, elas se sujeitam a esse tipo de vida, a questão de voltar ao fato. Então, eles clamam por Gabriel de alguma forma. Por quê? Porque a ideia que Gabriel remete à força imortal, a uma espécie de força imortal, ela é explícita. Uma vez que essa ideia de ressurreição coloca na vida de Gabriel um objetivo. Entretanto, esse objetivo ele é mais penoso do que a questão de Evandro. Explico por quê. Porque no sentido sistemático, tais palavras elas criam um paradoxo, uma vez que aplicam a morte de uma pessoa. Então, a questão da ressurreição, ela coloca em negativa ideia o estabelecimento de uma base que coloca todas as pessoas mortas. Então, o consumo por essa égide, ele coloca uma possibilidade na qual o positivo seria uma guerra. Entretanto, as pessoas passam a criar compromissos da mesma forma e na mesma frequência. Assim, essa unidade sistemática ela tem um tempo experimental.
porém não faz com que a guerra de uma outra pessoa com ela própria, admitida a ideia de voltar ao fato, ela é plural de todos os homens. E eu posso elencar 3 aspectos. Ao exemplo de um trabalho não quer admitir uma teoria. A questão da morte, ela não vai ensejar uma ilusão ou a questão de se voltar ao fato, seria o 2. Ou um A, melhor dizendo. Então, a questão da citação de ideia também ela é uma terminologia de existência. Seria o 3 objetivo, né, o final. Então, claramente, o dizer que, por exemplo, querida, eu vou comprar cigarro, ele já enseja essa ideia, né, de trazer, né, uma possibilidade com 2/3 de negatividade. Então, nessa questão pessoal, o trabalho ele idealiza a miséria por conta de uma economia que coloca a esperança da existência uma sucessão após a questão de se voltar ao fato, admitindo que a vida, por sua vez, seja positiva. Então, com relação à volta da morte, ou adjacente à questão do retorno sobre o fato, a ideia é de negação. Né? O objetivo é a negação, a conclusão é a resultante da negação. Isso conforme as palavras de Evandro, do próprio Evandro. Então, a sua ideia, o seu ideal, ele tem uma autoridade, isso eu não tenho dúvida. Porém, ela não se consubstancia na ideia terminológica sobre uma questão religiosa que acrescenta, do ponto de vista esperado, as classificações resultantes de uma observação natural. Ou seja, essa volta ao fato reaparece como uma necessidade certa, na qual o Espírito de Deus ele é simplesmente essa ideia. Então, o que pode ser revelado é uma espécie de motor. Porém, não se sabe dizer de onde ele vem e por que ele existe. Sabe-se que ele justifica todos os defeitos, acaba com as injustiças e toca uma música, né? Um exemplo mais banal. Ou emitisse uma expressão, por exemplo, a pessoa fica vermelha, no caso o motor ficou vermelho. Então, essa primazia, ela existe para todos. Porém, na alma de uma pessoa, né, na interpretação que ela faz de uma ideia longínqua, de um objetivo distante, porém possível, uma vez que a dificuldade seja grande, é a restituição ipsis literis da verdade, que Evandro tanto por isso lutou. Então, o nó, se eu chamar assim, ele é a resultante da unidade sistemática. Porém, os homens, eles se reúnem, eles fazem isso naturalmente e com uma ideia de positividade. Porém, o sistema, ele não obtém essa procura de uma maneira que vá elencar um processo anterior. Ou seja, aqui 2 pontos. A questão do entrar e sair. Por quê? Porque uma pessoa entra, ela se reúne,
com a ideia de que ela vai sair, né, com essa consequência em mente. Entretanto, se outra pessoa ela permanece, essa pessoa, frente a essa ideia, ela está guardando de uma certa forma a questão do fato, ou seja, para trabalhar a questão da vida objetiva, uma vez que a liberdade ela vela a questão de quem tem esse compromisso em forma de etapas. Assim, a existência ela é um caminho diverso, porém a expressão ela é mais idealista, de uma maneira que não se perturba por vontade própria, mas simplesmente por um capricho, independentemente do limite que isso possa procurar, dentro do que me é próprio, transmitir uma ideia diferente. Então, o entendimento, ele é a questão da expressão. Por quê? Porque ele renasce. Então, não existe o que não se transforme como uma consequência dessa lei. Porque o Espírito de Deus ele vai existir para sempre. Então, a mobilidade do interesse, ela não enseja um estado de morte, mas uma questão de trabalho e uma questão do lugar em que se encontra. Então, a perfeição que existe, por exemplo, numa questão familiar, ela transmite um processo anterior. Porque o que é categorizado ou elencado, por assim dizer, ele transmite uma semelhança comum às pessoas presentes. Porém, o entendimento que se busca crer e guardar, por assim dizer, é o que Gabriel permite naturalmente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele consegue adquirir no trabalho o elencar de pelo menos 3 fatores, o seu objetivo se torna duplo. Ou seja, é um mecanismo em que o tempo passe mais rápido para os outros. Então, quando a pessoa ela recebe a paga, o comprometimento ele sugere uma questão de aumento, sucedendo assim a própria evolução. A questão de um temor reverencial, por exemplo, a questão pode ser quanto ao trabalho, quanto à família, ela é consequência desse retornar ao fato, numa escala mais geral. Então, existem virtudes e existem defeitos práticos, se eu posso chamar assim. Então, as pessoas elas se fundam, no caso, eu vou chamar de estereótipo, porque existe uma pesquisa feita ao encontro de almas nas quais os números eles se equivalem a quesitos familiares, citando, por exemplo, indicações da própria Bíblia. Então, a ideia ela anula a necessidade da Bíblia, porque a existência ela não tem um processo, nem anterior nem posterior, porque a estranheza das pessoas para com as outras ela tende a diminuir na questão familiar. Por que, pergunto? Porque todos buscam a glória em cima dos seus próprios interesses. Ou seja, a questão da pessoa voltar da morte, ela é amplamente difundida, completamente discutida, e eu garanto que ela já está saturada de submeter a vida das pessoas a essa mesma ideia. Então, a questão
do processo, se eu chamar de rito profundamente, ela decorre de uma coisa que não seja fato, ou seja, do que sucede à consequência. Porém, o objetivo ele é ainda indefinido. Por quê? Porque o procedimento na qual se faz viver, ele está separado da questão familiar. Porém, o que é certo é uma ideia de ruptura natural. Assim, o progresso ele é o que sucede na questão política tão unicamente. Uma vez que no espaço das pessoas, que assim eles sejam próprias, a ideia proveniente de Gabriel, ela toma tal forma que as pessoas falham no meio da crença. Então a sustentação é a própria volta ao fato de uma maneira solidária. Então eu posso questionar através de 4 perguntas. A primeira é usar de palavra e colocar o seguinte conceito. As pessoas estão procurando o nada. Segundo, a crença é uma doutrina de guerra. Dando exemplo, eu sou evangélico da Igreja Batista porque eu quero combater a Igreja Presbiteriana. E terceiro, eu penso por mim mesmo, sigo meus próprios interesses. Entretanto, essa pessoa vai estar pensando com a cabeça de outra pessoa. E pode ter certeza que essa pessoa se questiona quanto frequentar uma igreja ou não. E por último, a questão do progresso indefinido. Ou seja, se eu citar, por exemplo, um aluno que quer prestar vestibular, ele provavelmente não vai estar estudando, ele não estuda. Então, a esperança ela existe para todos. Entretanto, referente à terminologia do paraíso, né, a pluralidade de existência ela não admite a questão do progresso. Entretanto, o que é verdade para as pessoas é verdade para quem se obsta no rito como um fundamento numa questão profissional. Primeira matéria que eu posso adiantar. Então, a questão do limite dessa crença, ela obsta de uma terminologia própria. Porque a literatura, ela sempre tem um limite pela terminologia que não progride tão facilmente. Uma vez que a materialidade do que eu posso chamar de trabalho, ela avança muito devagar. Porém, com uma frequência perfeita, sem vício, em graus sobre os quais o preparo não exige tanto dispêndio econômico, e como eu posso chamar a vida referente a um peso que não sucede à carga de várias pessoas. Então a questão ela constitui um paraíso classificatório, fazendo classificações. Se eu citar, por exemplo, assim, uma prova de um concurso, uma prova qualquer que seja, ela vai ter primeira questão AB, segunda questão ABC, C, um quesito a mais, 4, AB, essa B tem B1, B2, por exemplo. Então, essa ideia, né, ela vai colocar o estado lógico da unidade sistemática em forma de desligamento. Então, a conexão da vida sobre o ponto de vista do trabalho, ele é limitado à questão da dependência.
porque obsta de uma pesquisa mais profunda. A consideração, num estado como esse, o intervalo é a situação do homem em relação com a natureza, na qual não existe uma questão lógica que suceda o entendimento que não caiba o erro. Ou seja, a pessoa que trabalha, ela pode estudar também. Então, um pouco a respeito da necessidade, ela vai colocar essa questão do retorno ao fato como uma punição. Porém, o momento, ele é a questão do ticket. Essa criação, por sua vez, ela cumpre ajudando materialmente. Por quê? Porque ela identifica com mais clarezas o desígnio de Gabriel. Com mais clareza seria o correto. Então a necessidade que as pessoas possuem no próprio desempenho é a questão do Espírito de Deus. Porque Gabriel é uma pessoa comum, é uma pessoa que trabalha e é uma pessoa que pesquisa. Então essa liberdade, ela comunga de um privilégio. Por quê? Porque o objetivo de Gabriel é entrar na ideia de Evandro e fazer a revolução. Porém, a submissão de Evandro, ela é vencida muito rapidamente. Por quê? Porque essa iniciação, ela não tem uma teoria válida. Ou seja, uma vez concedida a unidade sistemática para uma pessoa, seja passada de quem quer que seja, do nome que se der, acontece que haverá o retardamento do tempo na qual o objetivo se prolonga, fazendo classificações por etapas sem fim. Então, a relação que se faz com a compreensão de uma ideia é a questão de que o trabalhador, ou o estudante, por assim dizer, ele não tem um objetivo conduzido. Teoricamente, o trabalho ele não é exigido. O meio a se alcançar é a dor. A pesquisa ou a força despendida, ela ocorre com preguiça, sem propósito, de uma forma triste e da qual não se vê resultado nem tampouco de retorno ao fato e nem sobre uma evolução da própria paciência. Então, a questão do trabalho, admitida a terminologia do paraíso, ela coloca a unidade sistemática em desenvolvimento, na qual o processo ele faz da tristeza um objetivo. Então essa dor ela fica clara, ela fica fácil de se encontrar e ver. Porque a atividade ela progride, ela abrevia o tempo de trabalho no caso, e ela consegue transmitir uma visão de hierarquia. Então a unidade sistemática ela consegue renascer. Por quê? Pergunto. Porque o julgamento de opinião ele é inadmissível ao mesmo tempo. Não há um entendimento, assim como o resultante. Então, a diferença, ela coloca na lei uma demonstração na qual uma criança, por exemplo, ela enxerga a própria derrota frente a uma sabedoria na qual cabe admiração, na qual essa experiência consiga formar uma luz de bondade suficientemente ao convencimento do homem, e a questão da relação, que é ipsis literis, e eu não tenho a menor dúvida
de fraternidade e de igualdade sobre a ideia de um amor incondicional. Ponto.